E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula de ética e legislação. Hoje com a parte 2 dos crimes de imprensa, tá? Hoje a gente vai falar sobre injúria, crimes de injúria, o que é injúria, na verdade. E depois nós vamos seguir com uma tabelona final para que todo mundo entenda bem o que é a calúnia, o que é injúria, o que é difamação e as características que eles têm, tá legal? Vamos lá. Injúria. O que é injúria? Só recapitulando: calúnia, quando eu atribuo crime a alguém. Difamação, quando eu atinjo a honra daquela pessoa, quando eu falo alguma coisa para atingir a honra daquela pessoa. E o que seria injúria? Vamos ler então o artigo 140 e depois estudar parágrafo 1º, 2º e o 3º. Vocês vão entender. Primeiro, o que está no caput do artigo, ou seja, o que é a essência do que fala o que é injúria. Diz o seguinte: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Você fala, puxa vida, parece a mesma coisa, né, do que a difamação. Calma, vamos chegar lá. Detenção de 1 a 6 meses e multa. Agora veja, o juiz pode aplicar a pena de que forma? Quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria. E 2. No caso de retorção imediata que consista em outra injúria. Deixa eu avançar para vocês e dar para vocês qual que é o conceito objetivo, então, de injúria. O que seria efetivamente uma injúria? Injúria é uma palavra, é um gesto que viole a honra subjetiva da pessoa. É um desrespeito, é um ultraje, é um vilipêndio, é o palavrão. É o palavrão, é a agressão física, é a pessoa ser mandada para aquele lugar, entendeu? É quando eu estou ofendendo ela, além de um atributo puramente moral, diferentemente, por exemplo, como eu falei para vocês lá na semana passada, de difamação. Eu digo que uma pessoa é bêbada. Eu estou classificando ela dentro do contexto social como alguma coisa muito ruim. Ser bêbado não é esperado pela sociedade, não é? E aí o que acontece? Eu atribuo àquela pessoa uma característica que pode denegri-la em relação aos outros, as pessoas que estão em volta dela. Ser bêbado não é crime, então não é calúnia. Mas quando eu digo que fulano é um filho da pi, né? Que fulano é um. E aí atribuo um palavrão para essa pessoa, eu estou cometendo injúria. Ou, por exemplo, quando eu estou numa situação X ou Y, que eu parto para as vias de fato. Quando eu brigo com aquela pessoa e os dois saem na porrada. Traduzindo a grosso modo, isso é um ato de injúria. É quando eu atinjo aquela pessoa na sua moral, certo? E não na moral alheia, na moral que os outros vão dizer. Entende a diferença para difamação? Quando eu falo que é difamação, eu estou atacando a moral daquela pessoa para os outros. Mas na injúria eu ataco a pessoa. Eu atingo diretamente ela, ok? E aí vem, consentimento do ofendido exclui o delito. Claro, se a pessoa aceitar, né, ser xingada, ou de uma maneira geral aí, achar que foi uma brincadeira, não sei o que e tal, então não vai haver delito nessa situação. Porém, e caso não haja um terceiro, um fato ofensivo resta como injúria. Se eu não tenho um terceiro que vá falar sobre aquilo, ou se a pessoa ela se ofendeu, aí ela tem uma injúria. Mas se ela não se ofendeu, eu não tenho injúria. O problema é quando eu tenho, inclusive, uma terceira pessoa envolvida na situação. Imagine, sai uma briga de A com B. Sai um soco lá e o B acaba atingindo o C. Olha só como nós temos um problema nesse caso. Então aí, nessa situação, você tem um terceiro. A injúria vai juridicamente, ela vai se definir como duas, a absoluta e a relativa. E aí ela vem com as definições. O que é uma injúria absoluta? Quando a ofensa em todo o Brasil. Imagina, por exemplo, através de um jornal, eu escrevo um palavrão e aí atinge ou em rede nacional, eu estou no meio de um programa de televisão. E isso é uma injúria absoluta. O que é uma injúria relativa? Quando aquilo vai atingir só localmente ou naquele momento que está acontecendo aquele problema, tá? E automaticamente, quando a injúria acontecer no calor dos debates, imagine, por exemplo, um debate presidencial.
E aí um candidato começa a bater boca com outro candidato e começa uma discussão e tal. Eu não posso considerar como injúria, apesar de que vai sim ser considerado. Os advogados vão entrar com ações de injúria e dependendo do conteúdo que for dito, como difamação. Incivilidades ou grosserias não são injúrias. A pessoa, sei lá, não ser muito civilizada. Então a pessoa, sei lá, arrotar em praça pública ou fazer alguma coisa que seja meio nojenta, constrangedora, não pode ser considerada uma injúria, certo? Grosserias, por exemplo, também não podem ser consideradas injúria. Injúria é quando eu atinjo a pessoa especificamente, quando eu destino aquela para uma única pessoa exclusivamente, tá? Mas agora atidamente. Então, parágrafo 2 diz o seguinte: se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes, a pena é detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além de pena correspondente à violência. Muitas das vezes pode acontecer uma situação em que haja uma briga e aí ocorra uma coisa muito maior, muito mais grave. Você está numa briga com alguém, 2, 3 pessoas se envolvem numa pancadaria e aí uma pessoa tem um braço quebrado. Aí aquilo é uma lesão corporal. É, entendeu? Mais ou menos como é que a coisa está um pouco mais complicada. Ou até pode piorar. Eu estou numa briga, pego uma faca e esfaqueio alguém. Aí é tentativa de homicídio. Olha como é que os graus vão sendo elevados. Pode começar como injúria e pode caminhar para outras duas coisas. Protege-se, além da honra subjetiva, a incolumidade física. Exemplo, bofetada, soco, empurrão, puxão na palmação de par. Isso tudo é considerado como injúria, certo? Ou seja, tudo aquilo que atinge fisicamente uma pessoa pode ser considerado como injúria, tá legal? Terceiro capítulo, terceiro parágrafo do que está falando no artigo, né? Se a injúria consiste por utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portador de deficiência, aí é reclusão de 1 a 3 anos e multa. E mais, não tem perdão judicial. Não há perdão para pessoas que causam injúria racial, por exemplo. Pessoas que dão injúria racial, tem inclusive uma lei específica para aquilo, que é a Lei Afonso Arinos, que a pessoa vai incorrer em crime de racismo, certo? E agora estão também sendo incluídos projetos para que haja uma ampliação disso, para que as pessoas que sejam ofendidas, que hajam injúrias, por exemplo, de cor, isso a gente já sabe, mas de etnia, por exemplo, da questão sexual, pode ser encaixada também, que é a questão de gênero. Então veja, há outras legislações que podem fazer parte da questão da injúria. Não somente o ato de agredir verbalmente aquela pessoa ou não, tá? Não há perdão judicial em hipótese alguma. Agora veja, no artigo 141, que é a continuação, diz o seguinte: as penas combinadas nesse capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. E aí a gente vai falar também daquilo que aconteceu nos outros, quando é calúnia e difamação. Se o crime for contra o presidente, contra funcionário público, na presença de várias pessoas, ou contra pessoas maiores de 60 anos. Aí a situação, no caso de 60 anos, vai até piorar um pouco mais, porque já existe o Estatuto do Idoso. Uma pessoa agredir fisicamente um idoso, ela vai arranjar muito mais complicação do que ela pensa. Ela vai sofrer crime de injúria, dependendo do tipo, vai incorrer numa lesão corporal e vai infringir o Estatuto do Idoso. Tá legal? É muito complicado. E a questão da exclusão do crime. Quando não existe crime, não constitui. O que não constitui uma injúria ou uma difamação punível? Vamos colocar assim. Quando é ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. Imagine que está tendo um julgamento, certo? E aí o promotor começa a bater boca com o advogado. E há uma acusação, por exemplo, para a pessoa que está lá sendo julgada. Isso não pode ser considerado como injúria. A opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Imagine as pessoas que trabalham com críticas literárias, crítica gastronômica. E aí a pessoa faz um texto no jornal dizendo que a comida daquele local é ruim. Ele não está fazendo uma injúria, não pode ser considerada uma injúria, nem uma difamação, porque ele é um crítico. Então ele tem autonomia, em tese, até por sua experiência, para falar em relação àquele tipo de comércio ou estabelecimento. A não ser que o objetivo seja realmente para causar uma difamação, para desestabilizar financeiramente o restaurante. Eu estou dando um exemplo do restaurante que fica mais prático, mais fácil de vocês entenderem, tá?
Terceira coisa que não pode ser considerada como injúria: o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do dever de seu ofício. Durante o trabalho, acontece uma situação lá de um funcionário público com uma pessoa ou dois funcionários públicos estão lá se envolvendo de acordo com o desenrolar do trabalho dele. Há uma situação X ou Y, não pode ser considerada como injúria. Num tratamento, por exemplo, porque também existe uma legislação que faz a regulação de ataques e ofensas a servidores públicos, tá? No parágrafo único, nos casos do inciso 1 e 3, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade. Se acaso um jornal, por exemplo, divulgar que houve uma discussão dentro de um plenário do juiz ou dentro de uma repartição pública, tá? Também são puníveis por isso. E o pedido de explicações. Se de referências, alusões ou frases se infere a calúnia, difamação ou a injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Você pode entrar judicialmente e pedir para a pessoa explicar por que ela te xingou, certo? E se a pessoa explicar, aí ela pode pedir, ela pode, até sempre de uma certa forma, se retratar. Eu pedi o direito à retratação. Agora veja, olha lá, aquele que se recusa a dá-las, ou a critério do juiz não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Imagina que uma pessoa entra na justiça contra a outra querendo que a pessoa explique por que ela foi acusada, por que ela foi xingada publicamente. Aí a pessoa que xingou não quer dar uma explicação minimamente inteligente e plausível. Automaticamente o juiz pode condenar aquela pessoa por alguma coisa, tá legal? Eu trouxe para vocês aqui então, calma, foi até meio um susto, vai ficar meio ruim de vocês enxergarem, mas é rápido, isso é rápido, para vocês entenderem, gravarem e terem esse material, saberem e decorar, para falar a verdade, isso aqui. Que é muito simples. O que é objetivamente, o que se entende por calúnia, difamação e injúria de forma objetiva? Primeiro, calúnia. Indicar a honra ou atacar a honra ou reputação, prestígio social de uma pessoa. Atribuição de crime. O que é uma difamação? Indica a reputação ou prestígio social. E o que é uma injúria? Indica o juízo que cada um faz de si mesmo. Então essas pessoas são atingidas, de uma certa forma, no calúnia e difamação, de modo coletivo. O injúria, de forma particular, tá? No tipo objetivo da coisa. E aí eu começo, de novo, a falar para vocês. Caluniar, imputar falsamente crime. Difamação, imputar um fato que vai ofender a reputação daquela pessoa. E a injúria, atribuir uma qualidade física pejorativa, ou um atributo, ou agredir fisicamente. Entende? As três situações. Tá bem claro. Crime é quando eu estou falando sobre calúnia. Difamação, eu estou dizendo que aquela pessoa tem alguma coisa que lhe é desmerecedora diante da sociedade, certo? Alguma atribuição que é diminuidora da condição que ela é. E a injúria é quando eu literalmente estou, de uma maneira geral, atacando aquela pessoa, ofendendo, xingando ela ou até agredindo ela fisicamente. Como que ela se consome? Nos dois aqui, olha só, tanto no calúnia quanto na difamação, veja bem, quando a ofensa chegou ao conhecimento do terceiro, quando chega ao conhecimento de uma outra pessoa, eu automaticamente eu estou falando de eu caluniando uma pessoa, é um terceiro que vai ouvir a minha calúnia, certo? Eu posso até caluniar aquela pessoa, mas quando eu caluniar aquela pessoa, quando eu falar para aquela pessoa diretamente que ela é você é um ladrão, isso é injúria. Entendem? Veja bem, quando eu então estou atribuindo aquele crime para um terceiro sobre aquela primeira pessoa. Isso é calúnia. Quando eu estou falando mal de uma pessoa para um terceiro, aquilo é difamação. Quando eu viro todas essas ações para aquela pessoa especificamente, eu estou cometendo injúria naquela pessoa. E claro, obviamente, eu vou juntando os crimes, certo? Eu vou acusando aquela pessoa de um crime e xingando ela, eu estou cometendo calúnia e injúria. Eu estou falando que aquela pessoa cometeu um crime, mas que além do crime ela é um bêbado, ela é uma pessoa que não paga os outros, caloteiro, eu estou causando calúnia e difamação, certo? Estou juntando as ofensas. Retratação admitida nos dois casos antes, né, da sentença, se houver um pedido de retratação, legal. No caso da injúria, tem que tomar um cuidado. Ela tem que ser, talvez, dosada e ela não é tão admitida. Ela pode ser, mas isso vai depender da decisão do juiz, tá? Porque ela pode causar uma ofensa ainda maior. Acabou. Então, a gente, de uma maneira geral, deixa eu até voltar para a página inicial para vocês entenderem bem. Eu até coloquei aqui para vocês, estão colocando
esse material aqui do lado, essa série tá na Netflix, ou tava na Netflix. É importante vocês assistirem também, que é o Bandidos na TV, que é mais ou menos um resumão de tudo isso que a gente acabou de falar aqui. Eu aconselho vocês a assistirem, justamente porque fala sobre um tipo de imprensa que comete crimes. E que nisso tudo que a gente viu semana passada e nessa semana está bem conectado com o que está aqui a gente sendo estudado essa semana com vocês, tá legal? Pessoal, a gente se vê então na semana que vem. A gente vê no próximo vídeo, a gente vai falar sobre agora os crimes praticados pelos publicitários, tá? Pelo pessoal da publicidade, ok? Espero que todos vocês estejam se cuidando, continuem aí firmes que a gente vai passar por esse momento difícil, mas está todo mundo se cuidando. Por favor, mantenham-se ainda firmes que daqui a pouco passa tudo isso, tá legal? Um grande abraço, pessoal. Até semana que vem. Até lá.